Olá, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar. E quero te falar hoje sobre o caminho dourado, transformando traumas em empoderamento. Bom, para quem me acompanha, sabe que eu tenho um treinamento que se chama o Caminho Dourado, transformando traumas em flores. Esse é o nome do meu treinamento, tá? À disposição para você adquirir. Mas aqui eu quero te falar dessa parte de o caminho dourado transformando traumas em empoderamento. Como assim? Flores, empoderamento? Inês, você vai falar aí do seu curso, você vai falar de empoderamento? Vou falar das duas coisas. Mas, ok, vou falar do meu curso. Mas fica aqui comigo porque eu quero te explicar uma coisa muito importante. Uma coisa que vai te empoderar imensamente aí, caso você viva em um estado de sofrimento. Algo que é extremamente importante. Eu vou, portanto, aqui contribuir com o seu conhecimento. Ok, estarei falando do meu treinamento também, tá? Mas fica aqui comigo, porque eu vou te ensinar algo aí na sua jornada, que é o primeiro passo: conhecimento. Se você não tiver o conhecimento de onde que você está, por que você está aí, o que te mantém aí, como é que você vai saber para onde que você vai? Como que você vai fazer? Qual o caminho para chegar até onde você deseja? Exatamente. Muitos de nós, a gente fica uma vida inteira em um estado de sofrimento e principalmente quando a gente é vítima de narcisismo na infância, ou seja, narcisismo parental. Papai ou mamãe foram narcisistas com a gente. E aí, a gente chega aqui na vida adulta com as sequelas de toda aquela disfunção familiar aqui registrado na nossa personalidade. E então, algumas vezes, vítimas de narcisismo ficam um sofrimento imenso, mas fica num posicionamento muito infantil de eu quero parar de sofrer, mas nem sabe direito o que está aqui gerando sofrimento. Então, a minha fala aqui para você é para te dar conhecimento. Um conhecimento primário, que você precisa para sair desse estado infantil. Bom, vamos combinar algo primeiro, você comigo. Se você gostar da minha fala, curte o vídeo, compartilha. Assim a gente faz uma troca equilibrada, ok? Mas prosseguindo. O que é o meu curso, O Caminho Dourado, Transformando Traumas em Flores? Bom, para isso eu preciso te contar a minha história dentro da psicologia. Porque desde que eu me formei na psicologia e comecei o meu trabalho, inicialmente no YouTube, e lá eu fui construindo toda uma gama de conhecimento para quem me seguia. Desde ali, eu tracei uma jornada. Primeiro, eu estudei muito a técnica da criança interior. Exato. A fundamentação do meu trabalho, seja atendendo o meu paciente para uma constelação ou uma sessão de terapia, é a técnica da criança interior. Então, num primeiro momento, eu estudei muito a técnica da criança interior, eu exercitei muito a técnica da criança interior, eu me tornei especialista na técnica da criança interior. E criei
lá, alguns anos atrás, o meu primeiro curso, Cuide da Sua Criança Interior. Lá eu ensinava só a técnica da criança interior. Passado mais um tempo, eu entrei em contato com a teoria do narcisismo e me encantei com aquilo. Na verdade, eu me encantei com a possibilidade da cura daquele mal que atinge toda a humanidade. E aquela imensidão de dores dos codependentes. E me identifiquei como codependente e juntei uma coisa com a outra. Então, quem é vítima de narcisismo traz para a vida adulta uma criança interior extremamente machucada, extremamente perdida e que precisa muito ser cuidada. Então, aí eu passei para a segunda etapa do meu curso, que naquele primeiro Cuide da Criança Interior, então eu acrescentei toda a teoria de narcisismo e codependência e alinhavei uma coisa com a outra. Como que a gente cuida dessa criança interior tão massacrada pelo narcisismo? Exato. E então, aí surgiu o meu curso Empodere-se. Até um tempo atrás, era ele que eu trabalhava aqui com você. Me desculpe. E agora, eu estou numa terceira etapa. Porque agora, com mais experiência em atendimentos de criança interior, em atendimentos para vítimas de narcisismo, eu estou numa terceira etapa dos meus treinamentos, que é agora o treinamento O Caminho Dourado, transformando feridas em flores, que é nada mais do que o somatório do meu curso Cuide da Sua Criança Interior, mais o Empodere-se, e que agora eu ofereço regravado com conteúdos inéditos que eu estou acrescentando a partir daquilo que eu fui experimentando e percebendo que é necessário. E agora eu estou aqui te colocando essa possibilidade de você adquirir esse treinamento e principalmente você trilhar o caminho dourado, transformando traumas em flores. Mas aqui, como eu disse, eu não quero só falar do meu treinamento, eu quero te acrescentar uma reflexão, um conhecimento. Por isso que eu não vou falar das flores, porque o transformar traumas em flores é todo um processo que leva tempo, que você precisa de conhecimento, de treinamento. Por isso eu tenho o meu curso Caminho Dourado. Mas hoje eu quero falar do primeiro passo do empoderamento, que é uma parte ali do transformar traumas em flores. Então, para o seu empoderamento, você precisa saber onde que você está. Porque eu vejo que muitas pessoas vítimas de narcisismo ficam num estado tão infantil e comete alguns erros básicos, óbvios. E o principal erro que eu te diria que é o primeiro passo que você precisa corrigir, tomar consciência para começar a trilhar esse caminho dourado de transformação, que é entender que, bom, o equívoco que grande parte das pessoas comete é ficar olhando só para o externo, só para aquilo que está errado, para aquilo que você não consegue, os seus fracassos. Então, eu vou usar uma metáfora para facilitar a compreensão, tá? Então, vamos supor que você olha aí para a sua vida, olhando para o resultado, para o externo, e você percebe que é tudo um abacaxi. Com todo respeito à fruta abacaxi, eu acho ela deliciosa, mas aproveitando a conotação do senso comum de que abacaxi é um pepino, né? É uma coisa espinhenta, você olha e é um abacaxi. Nossa, eu tô fracassada na profissão, financeiramente tô falida, emocionalmente
a saúde não está boa, as relações não estão boas, né? Um abacaxi, olhando aqui numa avaliação do externo. E o grande equívoco que a grande maioria das pessoas cometem é ficar olhando para o abacaxi e querer transformar o abacaxi. E por vezes, a vítima de narcisismo vai fazer isso muito e fica olhando para o abacaxi e fica assim, ai, mas eu queria tanto uma maçã. A maçã, ela não tem espinhos, ela não é ácida, assim, tão ácida quanto o abacaxi. Eu queria tanto a maçã. E algumas pessoas até se põem num esforço externo de transformar o abacaxi na maçã. Mas perceba bem o equívoco. Se eu fico aqui só trabalhando o externo, então eu estou fracassada na minha profissão, estou insatisfeita, então eu vou fazer um curso, vou fazer mais uma faculdade, vou uma busca incansável e insaciável aqui no externo, e que não vai dar certo. Como que eu vou transformar um abacaxi em maçã? Não, eu preciso olhar para o interno, para a origem, para aquilo que lá dentro de mim gerou o abacaxi. Então, quando eu faço todo esse trabalho de aprender a fazer esse caminho, eu tenho um abacaxi aqui no externo, então trilhar esse caminho de vir aqui para o interno, uma investigação, o que está relacionado a determinado aspecto, por exemplo, da profissão, que eu olho e eu me sinto fracassada. Então, é trilhar, é investigar e chegar em algum ponto aqui no interno que ali na origem, se eu focar, então eu posso modificar a planta e plantar outra coisa lá na minha terra. E aí eu posso plantar um pé de maçã. Então, se eu vou cultivando e cuidando dessa plantinha que é o pé de maçã, em algum momento o pé de maçã vai exteriorizar maçãs. Entendeu a dinâmica? E para que eu estou explicando esse passo primeiro? Que a gente tem que olhar com muita consciência. E aí é autoconhecimento. Esse caminho de investigação até achar aqui dentro de mim o que está gerando abacaxis aqui de fora é autoconhecimento. Quem sou eu? O que tem aqui dentro de mim e que em determinadas circunstâncias gera o abacaxi aqui de fora? E aí, trilhando esse caminho, talvez eu consiga mudar essa planta. Talvez eu possa redefinir algumas coisas aqui na minha mente. E plantar o pé de maçã e cuidar do pé de maçã para ele crescer, florir e frutificar. E em determinado momento, então, eu vou externalizar as maçãs. E aí eu vou ter essa sensação de satisfação. Olha, maçã era o que eu queria. Agora, por que eu estou explicando tudo isso? Primeiro, porque isso é básico, tá? Se eu ficar no equívoco aqui de fora só, de tentar transformar o abacaxi em maçã, não vai funcionar. Não vai, tá? E tanto não vai que eu tenho certeza que você já tentou várias vezes fazer isso e não deu certo, não é? Então tem que olhar lá na origem, aqui dentro da sua mente. E por vezes isso é um processo, não é simples. A gente pode fazer terapia. Lá também a gente vai ter um acompanhamento para fazer todo esse processo de descobrir quem é você. Agora, o meu treinamento, o Caminho Dourado, ele é perfeito para esse processo investigativo. E eu vou te ensinar, 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 28 a 29 a 30 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 a 38 a 39 a 40 a 41 a 42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 48 a 49 a 50 a 51 a 52 a 53 a 54 a 55 a 56 a 57 a 58 a 59 a 60 a 61 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a 67 a 68 a 69 a 70 a 71 a 72 a 73 a 74 a 75 a 76 a 77 a 78 a 79 a 80 a 81 a 82 a 83 a 84 a 85 a 86 a 87 a 88 a 89 a 90 a 91 a 92 a 93 a 94
a fazer todo esse processo investigativo, a descobrir quem é você, qual aspecto seu que está gerando determinado abacaxi aqui de fora. E através da técnica da criança interior, você vai aprender a cuidar disso. Por que tem um pé de abacaxi aqui dentro de mim? Peraí, eu posso tomar a decisão de plantar um pé de maçã. Como que eu planto o pé de maçã? Tudo isso, claro, é cuidar da criança interior. Tudo isso, claro, é empoderar o seu adulto, porque o seu adulto, a sua parte racional, é que dá conta de todo esse processo e que é um processo complicado. Não é simples, por isso que é necessário um treinamento. Eu me dediquei anos da minha vida, da minha profissão, para montar todo esse treinamento. E principalmente, eu sou uma codependente em tratamento. Então, tudo que tem lá no meu treinamento, ou eu vivenciei aqui na minha vida pessoal, cuidando da minha criança interior, ou eu conduzi o processo de diversos pacientes. Portanto, é um treinamento muito embasado, com teoria e exercícios práticos para você aprender a empoderar o seu adulto para ele cuidar da sua criança interior. E o principal de tudo, você vai adquirir autonomia nesse processo, porque é uma aprendizagem para você se cuidar, para você aprender a se amar e ter sucesso na sua vida. Transformando através desse caminho dourado. E por que desse nome, o caminho dourado? Porque é para ser um processo de amor, você com você mesma. Por mais que você tenha nascido numa família narcisista, que te ensinou o contrário, mas você pode e deve viver a sua vida numa decisão de alto amor. E o meu treinamento, eu te conduzo nessa dinâmica de alto amor. Por isso, o caminho dourado. O seu caminho dourado. Transforme os seus traumas em flores, primeiro se empoderando. Então, eu espero aqui ter colaborado com você. Essa informação ela é muito importante e básica. Se você gostou, curte, compartilha e nos encontramos em um outro momento. Grande beijo no seu coração.